Capítulo 13. Perguntas. Uma lembrança amarga, de cortar o coração de qualquer um e enchê-lo de muita, mas muita revolta mesmo. Eram mais ou menos 2 horas da tarde, quando todos viram seu Adonis passar carregando o corpo do menino enrolado no saco. Estão dizendo que o Tonhão vai arranjar as coisas para que digam que o Juca morreu na rua, segredou um dos meninos, depois de seu Adonis levar o corpo sem vida até o ônibus. Como é que pode? Surpreendeu-se Eli. O menino ficou esfregando o indicador do polegar, repetindo: Dinheiro, Eli, dinheiro. É, Eli, disse Marilda. Quem tem dinheiro pode tudo. Iriam dizer que Juca morrera de repente, problema de coração ou qualquer coisa que ficasse bem no atestado de óbito e não fizesse ninguém desconfiar. Bobagem. Por mais que mentissem, todos na cidade saberiam que Juca não morrera do que quer que fosse, que eles dissessem. Aceitariam, pois a influência daquela gente, não do Tonhão e do seu Adonis, que eram maiores do que os trabalhadores, mas bem pequenos perto dos proprietários dos laranjais, por exemplo, era grande. Poucos tinham coragem de contradizê-los. Ele não entendeu. Não entendeu o pai do Juca que, depois de certo tempo, passou com passos apressados e cabeça baixa. Entrou no ônibus e sumiu com seu Adonis e o corpo do filho. Não entendeu todos os outros, que continuaram tirando laranjas como se nada tivesse acontecido. Não entendeu o silêncio que tomou conta de todos. Mesmo depois de ter voltado para casa, ainda se sentia confuso. Precisava ser diferente, pensava, sentado na porta de casa, os olhos perdidos no céu coberto de estrelas, a cabeça abandonada àqueles pensamentos e dúvidas crescentes. Todo mundo deveria ter ficado revoltado. Alguém morrera, alguém que conheceram, com quem conversaram, brincaram, trabalharam. Uma criança, mas se fosse um adulto seria a mesma coisa. Uma morte e ninguém nem se preocupava em chamar a polícia. Ele também não fizera nada e a compreensão do medo que sentia e que sentira na hora, medo do Tonhão, medo de perder o emprego, de tirar o emprego da irmã e dos pais, de ficar sem dinheiro, de passar fome, muitos medos, é que o levara a entender o comportamento de todos os outros. A dor era grande e seu coração batia com força no peito, angustiado, atormentado, confuso. Alguma coisa precisava mudar. Eles não poderiam viver largados daquele jeito, tratados como coisa pequena, sem importância. Estava errado. Mesmo aos 10 anos, ele sabia que estava errado. Sabia, mas havia o medo e, com ele, um monte de perguntas sem respostas. O que fazer? Como reclamar e não perder o emprego? Como trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Como explicar a maneira como Juca e o pai foram tratados depois que Juca morreu? Dúvidas, temores, indecisão. Não sabia o que dizer. Não sabia o que fazer. Não sabia onde buscar respostas para suas perguntas. Volta e meia,
Pensava na professora de Boa Esperança. Gostava dela e do que tentava fazer pelas crianças que trabalhavam na panha. E mais de uma vez a vira visitando as casas de alguns apanhadores de laranjas ou encontrando-nos na beira da estrada. Fazia ideia do que ela queria ajudá-los, claro, mas apostava que pediria para eles denunciarem os turmeiros e os gatos para quem trabalhavam. Era o jeito dela, sua maneira de lutar contra algo que considerava errado. Jeito bonito, mas difícil de ser aceito e compreendido por aquela gente que precisava do trabalho nas plantações. Chegava a invejá-la. Gostaria de fazer como ela, deixar a panha e ir para a escola, virar gente importante, doutor de anel do dedo. Queria ter coragem para tanto, mas não tinha, não podia. Teria passado aquela noite acordado, pensando em Juca. Se Bonito, saído sabe-se lá de onde, não tivesse aparecido. Ele levou consigo para o quarto o passarinho preto equilibrando-se tranquilamente num de seus dedos. O que é que eu faço, Bonito? Perguntou. Mais uma pergunta sem resposta.